Bendito seja o nome do Senhor. Eu orando ao Senhor esses dias, eu estava meditando na palavra do Senhor acerca de algumas coisas que têm inquietado meu coração. E quando o pastor Edinaldo falou sobre a possibilidade de estarmos hoje aqui, eu comecei a orar ao Senhor sobre a igreja. Eu comecei a orar ao Senhor sobre cada um que vinha estar aqui nessa noite hoje, porque a gente não sabe quem vai estar no culto, não é verdade? E orando por cada uma das pessoas que estivessem aqui, o que era que o Senhor queria tratar no nosso coração, porque eu não sei de nada. Eu não sou pregadora, eu não sei de nada. Eu só sei que eu sou instrumento de Deus, né? E que eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Eu não falo de mim mesma o que eu quero falar. Às vezes a gente até tenta, né? Senhor, acho que eu vou ministrar isso aqui. Dá aquele, né? Mas quando a gente diz, não, Senhor, eu vou ficar na tua dispensação. Quem vai falar naquele lugar não será eu, porque eu não sou nada. Se não for o Senhor na minha vida. É Ele quem efetua todas as coisas. Eu sou apenas um instrumento que Ele escolheu e separou aqui na terra. E como eu sou grata a Deus por isso. Como eu louvo a Deus todos os dias agradecendo. Obrigado, Pai. Porque diante de uma multidão, o Senhor olhou para mim, pequenininha, e disse, ei, pequenininha, venha cá. Eu quero você. Isso para mim é um privilégio, irmãos. Eu não sei como é que você se sente quanto ao chamado de Deus pela sua vida. Não pelo chamado em si, chamado ministerial, mas o chamado para fazer parte da família dele. Isso para mim, amados, é um privilégio muito grande. Eu não sei como você se sente, mas eu quero instigar você nessa noite a se sentir uma privilegiada. Um privilegiado em poder estar aqui nessa noite, em poder ter essa casa aberta, em poder ter esse pastor aqui nesse lugar. Irmãos, isso é privilégio de Deus. Muitos estão lá fora perdidos, sem rumo, sem saber para onde vai, o que fazer. Nós temos uma direção certa, nós temos um rumo certo, nós sabemos o que fazer, para onde ir. Aleluia. E o Senhor bradou no meu espírito uma palavra muito forte, e eu fiquei orando ao Senhor esses dias acerca dessa palavra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi dependência. Dependência. E Ele disse, é chegado um tempo em que a minha igreja precisa andar na minha dependência. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Espírito Santo, eu te convido nessa noite para inspirar essa palavra, para falar o nosso coração. Eu te convido, Espírito Santo, para trazer a revelação e a inspiração que o Senhor quer fazer nesse lugar, em nome de Jesus. Dependência, irmãos, é uma necessidade de proteção. Quem precisa disso aqui nessa noite? Num tempo que nós estamos vivendo, o caminho que as coisas estão caminhando, quem precisa de proteção? Aleluia. Deus, Ele nos chama como igreja, irmãos, a andarmos nessa dependência, a entendermos que é dele que nós precisamos, que sem Ele nós não conseguimos nada, não alcançamos nada. Conseguir enxergar Deus em detalhes, você consegue? Você consegue ver Deus em detalhes? Coisas pequenas que a gente diz, isso aí aconteceu, é porque tinha de acontecer. Uns dizem é sorte, é coincidência. Deus age nas nossas vidas em detalhes.
coisinhas pequenas. E às vezes a gente está tão mal acostumado e a querer enxergar Deus só quando Ele age em coisas grandes, como agiu na vida de Rafa, né? Algo extraordinário. Deus agiu. Mas será que Deus só agiu nessa área grande na vida dela? Não. Deus age em nossas vidas todos os dias. O favor de Deus é sobre nossas vidas todos os dias. Todos os dias manifesta-se o favor dele sobre nós. E nós às vezes nem enxergamos. Eu lembrei esses dias, eu orando sempre ao Senhor, eu oro ao Senhor para que o Senhor coloque anjos guardando, né, as nossas casas, nossas vidas, o meu esposo que trabalha longe, guardando a vida dele naquele lugar, dando livramento. Sempre eu estou colocando diante do Senhor. Mas às vezes tem livramento que a gente nem vê, nem percebe. E Deus já está trabalhando. Ele ligou e disse: não, o barco não pôde sair porque colocaram muita carga no barco. E aí foi barrado, tem que tirar um bocado da carga. Eu disse: sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Deus cuida em áreas que a gente nem percebe. Aparentemente, Ele nem deu conta disso. Mas quando Ele me disse, eu disse: é cuidado de Deus. Livramento de Deus para a sua vida. Começa a render graças ao Senhor, porque Deus cuida de nós. Porque nós vivemos na dependência de Deus. Quando a gente fala dependência de Deus, amados, as pessoas às vezes dizem: ai, não, é muito ruim, não. Que de fato aquela coisa de a dependência só de recurso. Não, irmãos, é dependência para a vida. Em um todo, geral. Aleluia, é se sentir protegido por Deus diante de todas as circunstâncias, diante de todas as adversidades que se levantam sobre nossas vidas. Não se apoie, a palavra diz, no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu conhecimento. Não se apoie na sua sabedoria. Não se apoie na sua inteligência. Não se apoie na sua força. Não se apoie nos seus amigos. Não se apoie em terceiros. Sua confiança, sua proteção, sua dependência é do Senhor. Quando nós andamos debaixo dessa dependência, amados, olhe, traz paz para o nosso coração. Quando nós entendemos que nós dependemos do Senhor, pode vir o vento que vier, a paz do nosso coração. Milka trabalha numa empresa que foi, não foi, começa os moídos, né? E vai sair, vai não sei o que. Eu digo: quem lhe colocou foi Deus. Ninguém tira. Você é cuidada por Ele. Existe uma proteção de Deus. E os ventos vai, os ventos vêm. E ela lá. Só sai no tempo certo. Porque Deus, quando fecha uma porta, Ele tem outra melhor e maior. Porque Deus, Ele nunca nos pede algo que Ele não repoa algo muito maior no seu lugar. Aprenda a viver na dependência de Deus. E se fechar, minha filha, descanse, porque foi Deus que abriu. Se fechar é porque Ele tem outra melhor. Confie no Senhor. Não deposite a sua confiança em você mesma. Eu digo isso para ela, porque às vezes ela se acha. Não, porque eu sou boa no que eu faço. Não, porque eu sei. Amém, mas sabe o que é isso? Deus, eu digo para ela. Mas sabe o que é isso? É Deus. Se não fosse Ele na sua vida, você não seria capaz. Temos que aprender a sermos dependentes de Deus. Temos que aprender a entender que é Deus quem move tudo. E não tem como nós dependermos de Deus se nós, primeiramente, Deus colocou no meu coração duas coisas importantes. Primeira coisa, você precisa conhecer Deus mais de perto. Quando você se sente autossuficiente, é porque o seu conhecimento ainda está raso em Deus. E Ele convida a sua igreja a se aprofundar no conhecimento do Deus Todo-Poderoso. A conhecer mais de Deus e entender quem Ele é. Aleluia! O Criador. Irmão, você tem noção disso? Vamos aqui dar uma viajada, né? O Criador de todas as coisas, que tem o poder do sim e do não, de abrir e de fechar, de fazer e desfazer, de dar ordem para mudar uma lei, para abençoar uma filha. Oh, coisa linda! Um Deus que tem todo o poder. Você entende isso?
Preciso estudar mais sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de um Deus que não existe nada. Sabe o que é nada? Diga nada. Nada impossível para Ele. Precisamos conhecer mais desse Deus que não existe nada impossível que Ele não possa fazer. Que não existe nada que saia do seu controle. Que quando Ele quer, Ele faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer. Porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. E ninguém há maior do que Ele. Aleluia. Precisamos conhecer Deus não de ouvir falar, mas de perto. De nos relacionarmos com Ele. Precisamos estar mais próximo dEle. Para poder conhecer alguém, eu preciso me aproximar. Não tem como eu conhecer o irmão que está ali só ouvindo falar sobre Ele, só de longe. Quando eu me aproximo dEle, quando eu chego mais perto, que eu vou na casa dEle, que eu visito Ele mais, eu vou conhecer mais quem é Ele. E assim é Deus. Ele quer que nós nos acheguemos mais perto, para conhecer mais e mais a Ele. Cada dia Ele se revela um pouco mais. Cada dia eu me apaixono mais. Quanto mais eu conheço dEle, mais a minha paixão aumenta. Mais eu fico encantada e maravilhada com Ele. E quando eu começo a entender, a conhecer Deus, começo a entender que Ele não é somente o meu Deus. Ele, além de ser o Deus criador de todas as coisas, Ele é também o meu Pai. Uau! Lindo, né? Você tem noção disso? Precisamos nos aprofundar nessas verdades. Que é esse Deus criador do universo, de todas as coisas, Ele é o meu Pai. Você tem noção disso? Que Ele é o seu Pai, porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, eu creio nela. Todo aquele que o recebe dá o direito de ser chamado filho. E eu agora entendo que Ele, esse Deus todo-poderoso, Ele é meu Pai. Ele é o meu Pai que me protege, que me guarda, que me livra, que me supre, que me ama todos os dias. Quando eu tenho essa revelação, esse entendimento de quem Deus é, eu tenho um desejo de estar perto. Não tem como, não é, pastor? Não tem como a gente conhecer Deus e querer ficar longe dEle. Não tem como. Sinal que você ainda não está perto o suficiente. Se você ainda não tem esse desejo de querer estar mais perto, é porque você ainda está distante. E Deus está chamando você mais para perto. Porque quando você chegar no nível, você não vai querer mais deixar de estar perto. Você vai querer estar mais perto. Porque você sabe que Ele é tudo. Ele se torna, eu digo, Jesus, Senhor é o meu tudo. Eu posso perder tudo, só não posso perder a Ti. Porque é de Ti que vem tudo. Aleluia. Então o primeiro passo, amados, é querer conhecer a Deus de perto, não de ouvir falar. Precisamos ser uma igreja sedenta pelo conhecimento de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho está muito banalizado, onde a gente tem se escandalizado com muitas coisas, onde a gente tem se entristecido com muitas coisas, e muitas pessoas se frustram, e aí querem se afastar da igreja, querem se afastar dos irmãos. Por quê? Porque se decepciona se frustram e se decepcionam com muitas coisas que vê. Mas nós precisamos entender que no meio da igreja tem o joio e tem o trigo, e a gente não pode tirar. Só no grande dia que haverá separação. A gente precisa entender que somos pessoas imperfeitas, mas apesar das nossas imperfeições, Ele me ama. Aleluia. Ele te ama. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar com as nossas imperfeições. E quando nós somos atraídos por Ele nesse amor, Ele começa a trabalhar em nós. Precisa ver essa transformação, essa regeneração em nós. Não podemos deixar que a igreja ela fique inchada, cresça. Aí a estatística é enorme, o número é enorme, mas é só uma igreja inchada.
onde a gente não vê transformação, onde a gente não vê mudanças. Ei, Deus está chamando o povo para viver uma vida, como disse o pastor no início, em santidade. É separação do mundo, é não se agradar com o mundo e com as coisas que no mundo há. Não se amoldem a isso. Não vamos nos moldar aos padrões estabelecidos pelo mundo, mas vamos querer e desejar, aleluia, a vida de santidade. Tem um texto que está assim cravado em mim, eu fico citando ele, lembrando, né, citando ele sempre, dizendo que eu fui escolhida, chamada para ser a imagem e semelhança do Deus vivo. Você entende isso? Que você foi escolhida e chamada por Deus para andar, eita, aleluia, para ser a imagem e a semelhança do Deus vivo. Quando eu olho para esse texto, eu digo, meu Deus, é muito forte. Eu preciso andar como Cristo andou. A igreja precisa andar como Cristo andou. E olha, irmãos, Cristo sendo Deus, né? Aí é que, às vezes, Cristo sendo Deus, ele era dependente do Pai. Uau! Você entende? Cristo era dependente do Pai. Ele fazia tudo que o Pai mandava. E ele obedecia ao Pai em tudo. Isso, amados, é um exemplo para nós, porque nós precisamos ter Ele como espelho. E às vezes a gente se frustra, se decepciona, porque a gente se espelha em pessoas. O nosso maior espelho, a nossa maior referência é Jesus. Quando nós olhamos para Ele, buscamos nele a referência que a gente quer, as coisinhas pequenas que vivem, que entram no meio do caminho, torna-se fichinha. Não é motivo para nos afastar dele. Você entende? Precisamos buscar mais conhecer Deus. Nos relacionarmos com Ele numa intimidade mais profunda. É isso que Ele quer de nós. Sabe por quê, irmãos? Deus nos deu essa palavra. Quando começou o culto, eu ainda estava inquieta com Deus. Mas Deus, essa palavra, eu estava ali e o Senhor falou ao meu coração. As pessoas não têm noção do que está por vir. Se elas não buscarem em mim essa dependência, elas vão enlouquecer. O Senhor falou comigo aqui no culto. Quando eu estava adorando ao Senhor, porque eu estava perguntando a Deus ainda, Deus, porque a gente às vezes fica sem entender e ainda fica querendo. E o Senhor disse: as pessoas não sabem, não têm noção do que está por vir. E se elas não me buscarem e não buscarem em mim essa proteção, muitos vão enlouquecer. Não vim aqui assustar ninguém, trazer medo para ninguém. Vim aqui trazer a palavra de Deus que nos fortalece, que nos edifica, que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta, que nos edifica. Aleluia! O Deus criador de todas as coisas, Ele sabe de tudo. E Ele nos chama para perto porque Ele sabe do que está por vir. Nós tentamos imaginar, né? Tentamos, buscando daqui e dali, imaginar. Mas, amados, é tempo de nós olharmos somente para Ele. É tempo de nós reconhecermos Ele como o tudo na nossa vida. É tempo de nós nos afastarmos de coisas, de pessoas, de lugares, de tudo aquilo que lhe atrapalha a caminhada, de tudo aquilo que lhe impede de você estar mais e mais próxima dEle. Não temos tempo para estar brincando, nos escondendo daqui, nos escondendo dali. Mas precisamos, amados, conhecer a Deus mais de perto. Conhecer o amor de Deus por nós. Sabe, queridos, o amor dele é tão grande que ele prepara uma noite como essa. E ele atrai você. Quem queria ficar em casa hoje? Não precisa levantar a mão não, que o Espírito Santo sabe. Quem queria ficar deitada na cama? Quem queria ficar assistindo, vendo a TV? Muitos de nós. Mas o Espírito Santo que habita em nós começa a se mover dentro de nós e diz: é hora de ir me adorar. Vamos. E faz esse ajuntamento gostoso para que possamos estarmos adorando ao Senhor, irmãos. Por isso que eu digo, é um privilégio. Deus, Ele prepara todas as coisas pelo o cuidado dEle para conosco. O amor de Deus para conosco. Precisamos conhecer mais desse amor. Precisamos conhecer mais deste Deus. E precisamos nos aproximar mais desse Deus. O pastor falou 3 coisas importantes. E essa uma dessas 3 coisas o Senhor também colocou no meu espírito.
É o Espírito Santo de Deus que traz em nós essa consciência dessa dependência. É o Espírito Santo que gera em nós esse desejo de estar mais perto dele. Mas é através da oração que as coisas começam a acontecer. É quando a gente ora sem querer. Nós tivemos um pastor, né, pastor Edinaldo, pastor Gilberto, que ele dizia, quem disse que eu tenho vontade de ir? Eu não tenho vontade, mas eu sei que eu tenho que ir, né, orar. E é verdade, tem dia que a gente não está afim não está com vontade não, quer ficar deitada, quer dormir, quer ficar no celular, quer isso, aquilo, mas o Espírito Santo nos imposiciona. Por quê? Porque a oração tem um poder extraordinário. A oração é a chave, amados, que abre vitórias em nossas vidas. Ainda que nós nem mereçamos. Porque tem vitória que a gente recebe sem merecer. Pela misericórdia de Deus. Pelo amor de Deus. Ele nos dá. Através da oração. Então que nós possamos buscar mais a Deus através da oração. Que nós venhamos conhecer mais a Deus através da palavra. Porque é a palavra que vai revelar Deus para nós. Não pense você que Deus vai ser revelado para você em qualquer outra coisa lá fora, porque não vai, irmãos. Deus, ele se revela através da sua palavra. Não é através de revelações. A gente tem que perder esse mau costume, né, que foi impregnado dentro da igreja. Graças a Deus que a gente tem quebrado, né? Esse mau costume de querer só receber as revelações de Deus. Nós estamos aqui porque Deus merece ser adorado. O culto não é para mim, o culto não é para o pastor Edinaldo, o culto não é para a pastora Rafa, não é para Rafael, o culto é para Deus. É o Espírito Santo nos chamando para cultuar a Deus em coletividade. Ainda que nós façamos em nossa casa, em nosso lar, o nosso momento com Deus, mas o coletivo, amados, é algo gostoso e especial. E Deus faz coisa grande. Então entenda essa necessidade da dependência. Entenda que nós precisamos conhecer o amor de Deus, conhecer a Deus, nos relacionarmos com Deus. Aleluia. Orando continuamente, lendo a palavra e colocando em prática. Porque não adianta ser só ouvinte ou leitor. Se não for praticante, não tem efeito. Não é como muitas das vezes, não sei se Nira chegou a ver, eu tinha lá em casa. O Salmo 91 aberto, uma Bíblia bem grande na sala, com o Salmo 91 aberto. Quando já estava muito amarela a folha, eu mudava para o Salmo 23. Porque o entendimento era que trazia proteção, não era para dentro de casa. Mas quando o verdadeiro entendimento chega, a gente sabe que não é a Bíblia aberta. É a Bíblia impregnada dentro de mim. É eu vivendo a palavra que vai atrair as promessas do Senhor para a minha vida. Mas como disse o pastor Rinaldo, o diabo é sagaz, né? No engano. É enganador mesmo. Ele tem um jeito, uma lábia para enganar as pessoas e levar as pessoas pelo engano. Aprisiona as pessoas no engano, na falta do conhecimento, na falta da busca em Deus. Mas eu glorifico a Deus porque aqui é uma igreja. Deus levantou este lugar para levantar pessoas que amam a Deus e desejam se relacionar com Ele em mais e mais intimidade. O segredo do nosso sucesso é isso, irmãos. É a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus vai gerar em nós o temor, a obediência. E Ele nos chama a isso. Precisamos estar orando continuamente. Não é orar uma vez por semana. Não. Eu questiono muito as pessoas esse negócio de só ir buscar a Deus quando estiver precisando de alguma coisa. Não, amados. Eu me entristeço com esse mau hábito e mau costume de muitos. Você imagine Deus. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Nós precisamos dele todos os dias. Não é porque tudo aparentemente está bem que eu não precise de Deus, que eu não precise descer, que eu não precise buscar. Diga, é todos os dias. É continuamente. É sem cessar. A palavra diz orar sem cessar.
Buscai-me enquanto se pode achar. Aleluia. É meditando nas Escrituras. Esses dias, há alguns dias, Deus já está me incomodando acerca de algumas coisas. Deus já está me inquietando acerca de algumas coisas. E eu sei que eu vou falar muito algumas coisas que Deus já está colocando no meu espírito para me transmitir para as pessoas. Mas não era essa a palavra para hoje. Deus sabe, eu não sei de nada. Eu sou apenas um instrumento dele. Mas eu sei, eu fico só ligada e observando as coisas. Deus, ele faz coisas comigo que eu fico meio... Digo, Jesus, vá devagar aí, porque eu sou pequenininha. Aleluia. Permanecendo nele. Precisamos permanecer. O difícil é permanecer, né? Ouvir até aí a gente até vai. Agora, permanecer. Porque sem ele. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda a sentinela, né? Então nós precisamos entender o quanto nós dependemos de Deus. E algo muito interessante que o Senhor colocou: recusar-se, se preocupar, Rafa. Olha que coisa tremenda. Recusar-se em se preocupar. Quando a preocupação quiser bater, você vai dizer para ela: ei, eu creio em Deus que Ele é poderoso. Eu não vou me preocupar com isso. Chegou um aviso de algo ruim. Pode me ajudar aí se vocês quiserem. Você não vai olhar para aquilo com desespero. Quando você está se relacionando com Deus nessa intimidade mais profunda, quando a má notícia chega, quando algo ruim acontece, você olha para aquilo como algo... Aquilo não lhe abala, aquilo não mexe com as suas estruturas. Por isso que vale a pena. Aleluia. Vale a pena andar debaixo dessa dependência de Deus. Porque nele, amados, Ele tem todo o suprimento que nós necessitamos. A mesa está posta, tem tudo. Tem tudo na mesa. Não falta nada. E Ele não é miserável, viu? Nem avarento. Ele é generoso. Ele dá em abundância. Quantas cestas, pastor, sobrou aproximadamente da multiplicação dos pães e dos peixes? Deus alimentou todo mundo, não foi? Ninguém ficou com fome, todo mundo ficou farto. E ainda sobrou, não é isso? Porque Deus é um Deus de abundância. Lembra da viúva? Quando o profeta mandou ela buscar as vasilhas com os vizinhos, enche. Não tinha mais vasilha para encher, porque era muito azeite. Deus manda em abundância. Ele dá mais. Oh, glória! Não sabe como eu me alegrei, Rafa, com o teu testemunho. Porque Ele faz além. Ele faz mais e vale a pena andar na dependência dEle. Não vai faltar nada. Ele é aquele que nos supre em tudo. Ora, se Ele dá mimos para a gente, quem aqui já recebeu mimos do Senhor? Meu Deus. Digo, Jesus, de coisas assim que eu digo, mas Senhor, se Ele dá mimos, Ele não vai dar o que você necessita? Ei, não sei por que você está preocupada. Deus cuida de você em detalhes. Recuse se preocupar. Porque quem anda na dependência de Deus confia nele. Não é isso que ele diz no Salmo 34? Entrega o teu caminho ao Senhor, 34:7, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. O que é que está precisando? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Nós precisamos só uma coisa, é dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Senhor, Tu és o meu tudo. Eu confio em Ti. Ele é quem abre, Ele é quem fecha, Ele é quem determina, Ele é quem diz, Ele é quem faz. E a gente só obedece, e vale a pena.
E vale a pena. Aí tem uma canção que diz, vai valer a pena, né? Eu digo, vale aqui mesmo. Vai nem chegar lá para dizer que já vale. Aqui já está valendo. Você imagina lá. Já vale aqui. Vale a pena, irmãos. Então são algumas práticas que nós precisamos manter em nossas vidas para que possamos andar debaixo dessa dependência de Deus. Orar continuamente, ler a palavra e praticar a palavra, permanecer nele e recusar-se se preocupar. Viu? Recusar-se se preocupar. Porque, como o pastor falou, o diabo ele sabe trabalhar, ele cria toda a situação, toda a circunstância ali, porque o propósito dele é tirar exatamente isso que nós temos, a paz. Retirar a nossa paz. Porque é uma paz que o mundo não tem, e ela excede o entendimento humano. É alguém olhar para você e dizer, eu não consigo entender. Como é que fulano está daquele jeito? Está tão tranquilo. Se fosse eu no lugar dela, eu já estava descabelada, né? Assim, eu já tinha arrancado os cabelos, tudo na cabeça, já tinha caído tudo, já tinha isso aqui. Porque não confia em Deus. Não vive na dependência de Deus. Então Deus, Ele nos chama nessa noite a andarmos debaixo dessa dependência. A confiarmos no Senhor. A depositar nele a nossa segurança, a nossa confiança. Porque a palavra do Senhor, ela diz que salvação, ela nos dá, nos leva a acesso a todas essas coisas. É a proteção do Senhor. É a provisão de Deus sobre nossas vidas. Irmãos, nós não estamos aqui por acaso. Não é um encontro, não é algo banal, tem um significado muito grande. Servir a Deus com alegria, né? O pastor disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ser para nós motivo de alegria, ainda que o corpo não queira, mas o Espírito tem sede e a gente vai. E aí o Senhor é quem nos restaura, nos renova, nos fortalece. Quantas vezes eu já cheguei arrastada, a vontade de ficar em casa, mas decidi ouvir a voz do Espírito. É aqui que Deus tem renovo. É aqui que Deus tem restauração para as nossas vidas. Eu até anotei aqui, quando nos tornamos dependentes de Deus e permanecemos conectados a Ele diariamente, essa dependência nos traz benefícios. Benefícios extraordinários. Aleluia. Quantas vezes você diz, ai, eu estou sem paz. Ai, no trabalho está falta de paz. Ai, em casa. Porque você está distante dele. Ele chama você para perto. Porque perto dele pode cair aqui o teto aqui do lado. Nele você permanece segura. E olha para aquilo ali e diz, mas eu confio em Deus. Virão dias em que nós precisamos, assim diz o Senhor nesta noite. Virão dias em que nós precisamos estarmos enxertados dessa segurança, dessa proteção, porque não encontraremos a segurança e a proteção em mais nada. Então o tempo é agora, o momento é esse, Deus nos chama hoje. Hoje é o dia que nós precisamos decidir buscarmos a Deus com intensidade. Que nós precisamos decidir o que nós realmente queremos. Nós queremos, então vamos buscar a Deus com intensidade. Porque Deus tem livramento para os seus. Deus tem livramento para os seus. Uma certa vez eu estava numa casa de um casal, nós fomos fazer uma visita. E depois nós jantamos. E quando a gente foi para um lugar, para a sala, fomos a orar um pouco. E Deus começou a falar comigo. Acho que Simone lembra que Simone anda muito comigo. Ela testifica, né? Nos testemunhos. E Deus falou comigo que viria algo sobre Natal muito forte. E que eu dissesse para as pessoas que era para buscarem a sua presença, porque Ele ia dar livramento hoje dele. E eu comecei a anunciar essas palavras. Eu comecei a dizer, onde eu passava, o Espírito Santo me dava para me falar. E eu falava para essas coisas. E meu Deus, às vezes até a gente se incomoda. Meu Deus, será que isso é de Deus mesmo, né? Eu fiquei assim, quando passou-se um tempo, começou aquelas queimarem os carrascões e tudo.
E aí, lembra, pastora, que Deus já tinha nos alertado sobre o que viria que a gente buscar. E Deus começou a guardar. Deus continua falando ao seu povo. É tempo de buscar a minha presença. É tempo de se encher da minha glória. Dias difíceis virão. E vocês precisam estar cheios. Vocês precisam estar fortalecidos. Vocês precisam estar firmados, edificados, para que não venha o espírito da loucura sobre vós. Oh, irmão, vocês não têm noção. Quando Deus abre o reino espiritual para revelar coisas, a gente chega a se assusta do que está rondando a terra. É tempo de nós buscarmos a Deus e mergulharmos mais e mais em seus rios. Nos purificarmos de todo o nosso pecado, pedirmos perdão ao Senhor, nos arrependermos dos nossos maus costumes e nos voltarmos de fato e de verdade para Deus, que é misericordioso, rico em nos perdoar e nos transformar, irmãos. Aleluia. Deus tem algo muito grande, muito novo, para que as pessoas, nós possamos estar mergulhados, e nós precisamos entender a voz de Deus para nós. O convite ainda é um convite. Deus está dizendo assim nessa noite. Ainda é um convite. Ele está convidando a nós, seus filhos, sua igreja, sua noiva, a se aproximarmos com mais intensidade a Ele, para termos dele a proteção, a segurança, o livramento que nós precisamos para nossas vidas. Arabassou de Gomanai. Aleluia. Essa é a mensagem de Deus para nós, a sua igreja, nessa noite. E eu louvo a Deus por ter esse privilégio de Deus, ter essa oportunidade de poder estar aqui junto com você. Eu também estou recebendo de Deus. Não é porque a gente está aqui falando que a gente está só jogando para o povo e a gente está isento. Não, é espada de dois gumes. Ela vai para lá e ela vem para mim. Eu estou recebendo de Deus também nessa noite. Vamos ficar de pé? Posso orar, pastor? Alabre a surianderebe comanai. Recamandarabaxu.